Por favor, coloque-se em pé comigo e abra a sua Bíblia. Em Juízes, capítulo 8. Eu lerei do versículo 22 até o 27. Uma breve meditação, uma breve palavra nessa noite, nesse último culto de oração. Juízes, capítulo 8, versículo 22 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, e colocou-o na sua cidade em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, e obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos na tua casa para um tempo de oração e de reconhecimento, meu Deus, das tuas bênçãos sobre nós. Mas oramos para que esta mensagem seja um instrumento do Senhor para o nosso bem, que seja uma palavra de sabedoria, meu Deus, para o teu povo. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. O título da nossa mensagem dessa noite é As Armadilhas do Sucesso. O sucesso é bom, ser bem-sucedido é bom, desde que saibamos lidar com ele, porque ele pode ser perigoso, se não soubermos lidar com o sucesso. Nós estamos num culto de oração, é o último culto de oração do ano e é um tempo de celebrar. É um tempo de agradecer a Deus pelo que vivemos até aqui. Mas também é um tempo de lembrarmos da necessidade de mantermos o equilíbrio e nos mantermos em alerta. Especialmente depois de um ano de tantas lutas, mas chegamos até o fim deste ano vitoriosos. Porque certamente Deus tem nos ajudado. Agora, estamos chegando ao final do ano, porém um novo ano virá, e junto com esse novo ano, as lutas continuarão. As batalhas se seguirão dia após dia. E por isso nós não podemos baixar a guarda. Gideão é para nós um exemplo de fé, sem dúvida alguma, tanto que ele está na galeria da fé, em Hebreus, no capítulo 11. Então sim, Gideão é um exemplo de fé para nós, e nós podemos aprender através dos seus feitos pela fé. Mas nós também podemos aprender com seus equívocos, ou com seus erros, porque apesar de ser um homem de fé, ou um exemplo de fé, Gideão era um homem, e por isso estava sujeito a erros, ou estava sujeito a falhas, a pecados. Como foi o seu ano, ou como está sendo o seu ano de 2021? Como você chegou até aqui? Entre perdas e conquistas, entre tristezas e alegrias, entre frustrações e sucesso, você chegou até aqui porque o Senhor te sustentou. Nós chegamos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Porém, a nossa trajetória na vida não termina em 31 de dezembro de 2021, salvo se o Senhor nos chamar à eternidade. Aí é uma outra história. Mas nós estaremos aqui, se Deus nos permitir, no dia 31, para celebrarmos,
mas o dia 1º continuará. Dia 2, domingo, estaremos aqui novamente, cultuando a Deus, celebrando ao Senhor. Próxima quarta-feira estaremos aqui novamente para mais um culto de oração, porque a vida vai continuar. Nós entraremos em um novo ano e teremos ainda batalhas, teremos a vida pela frente, como já disse, salvo se o Senhor nos convocar às mansões celestiais. Agora, é muito possível que parte dos que estão aqui ou dos que estão nos ouvindo chegou até o final de 2021 com a certeza e a sensação de vitória, com a certeza de sucesso, de que chegou até aqui com um sabor de ter sido bem sucedido. Então celebre a Deus por isso. Glorifique a Deus por essa conquista. Mas como nós dissemos no início, mantenha o equilíbrio. E se mantenha vigilante e em alerta. Porque às vezes o sucesso esconde armadilhas, que vêm disfarçadas de boas sugestões, ou até mesmo de boas intenções, mas que se não soubermos lidar com isso, pode se tornar um grande laço, e pode trazer grandes prejuízos para nós, para a nossa vida familiar, para a nossa vida espiritual, para os nossos ministérios e até mesmo para a nossa vida profissional. E ao meditarmos na passagem que lemos sobre Gideão, nós veremos algumas dessas armadilhas que vamos pensar para nossa vigilância e como uma palavra de alerta para nós que confiamos e dependemos do Senhor. E a primeira armadilha que pode vir disfarçada em meio ao sucesso é achar que o sucesso nos isenta de erros. Ou que ser bem-sucedido, e principalmente ser bem-sucedido com a ajuda do Senhor, nos libera para fazermos o que bem entendermos. E não é bem assim. Inclusive, não nos isenta das responsabilidades dos nossos erros. Para ser mais claro, ser bem-sucedido com a ajuda ou pela ajuda do Senhor não nos libera para pecado. E não nos libera para a desobediência ao Senhor. Quem não quer ser bem-sucedido? Quem não deseja o sucesso? E é justo, não é errado desejar ser bem-sucedido. Agora, o que nós entendemos por sucesso? Na maioria das mentes, ser bem-sucedido ou sucesso é ser famoso, é ser rico, é ser reconhecido por seus feitos e talentos. Porém, sucesso não se resume à fama. Sucesso é ser bem-sucedido naquilo que dispensou forças. Ser bem-sucedido, ou ser uma pessoa bem-sucedida, é aquela que se empenha num projeto ou num propósito e prospera. Por exemplo, talvez nesse ano você tenha dedicado esforços para a formatura na faculdade, ou para concluir o ano na faculdade e conseguiu. Então você foi bem-sucedido, isso é sucesso. Talvez você tenha se esforçado para que os seus filhos tenham concluído o ano e você conseguiu. Então isso é ser bem-sucedido. Talvez você tenha se esforçado para uma realização no ministério ou na igreja. Por exemplo, muitos irmãos se dedicaram nas cantatas e foram bem-sucedidas. Isso é sucesso, com a ajuda do Senhor. Mas o sucesso pode ser uma zona ou uma região muito perigosa da vida, como já disse, se não soubermos lidar com ela ou com ele, porque as maiorias das tentações, ou a maioria dos tropeços que nós damos na nossa vida, isso inclui principalmente na vida espiritual, vem em momentos de cansaço, em momentos de tédio, em momentos de ociosidade e em momentos de sucesso. Porque nós baixamos a guarda, nós nos acomodamos, e então estamos muito sujeitos aos erros. Gideão, após uma grande conquista, é claro que tem todo um contexto, uma história de fé e de livramento de Deus, e até depois de algumas batalhas e de resolver conflitos internos em Israel, ele cometeu um grande erro. Ele arrecadou os despojos de guerra, e com aqueles despojos, ou com aquela riqueza acumulada
depois da conquista, ele confeccionou uma estola sacerdotal. Algo que somente os sacerdotes poderiam ter, com todos os critérios estabelecidos por Deus. E então, aquilo foi, na verdade, um grande erro que Gideão cometeu após o sucesso, após ter sido bem-sucedido em suas batalhas. E por isso nós devemos aprender com esse erro que, infelizmente, Gideão cometeu. Pois, quando alcançamos o sucesso num determinado empreendimento, nós corremos o risco de nos acomodarmos, de baixarmos a guarda e de deixarmos de vigiar, ou nos precipitamos e achamos que temos o direito de fazer o que bem entendermos. Isso ocorre muito porque enquanto estamos lutando para alcançarmos aquilo que pretendemos, ou que clamamos e pedimos a ajuda de Deus para alcançarmos, nós estamos empenhados em lutar, nós mantemos a confiança no Senhor, nós nos mantemos, à medida do possível, humildes, na dependência de Deus e na dependência da ação de Deus. Mas quando nós alcançamos o sucesso, então nós aprendemos que, olha, agora não preciso mais da ajuda de Deus, agora na verdade é por minha conta, e nisso mora o perigo. Então esta é uma palavra de Deus para nós, porque nesses momentos os maiores inimigos é que mostram realmente a sua força. Talvez ao longo de 2021 você derrotou muitos inimigos que surgiram, problemas com trabalho, problemas com a saúde, problemas na família. Talvez tenha chegado até aqui e dito obrigado, Senhor, pela vitória que o Senhor concedeu. Mas ainda há inimigos que mostram suas forças e que talvez não sejam os externos, mas os internos. Inimigos que, por exemplo, nós chamamos de orgulho, e o orgulho é muito perigoso, porque a gente olha para a conquista e diga, olha só, que conquista alcançamos, olha só, nós chegamos até aqui e ninguém dava valor, olhavam para mim, nem achavam que eu seria capaz, e mesmo assim, consegui chegar. Eu sei que foi com a ajuda do Senhor, mas consegui chegar. E isso é muito perigoso. O pastor Josué dizia nas aulas de teologia pastoral que o orgulho é como um pássaro, e nós não podemos impedir que o pássaro encoste na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Interessante isso. Então, se o orgulho está vindo, tira da sua cabeça, porque isso pode ser muito perigoso. E não somente o orgulho, mas a permissividade. Olha, já que Deus me abençoou, Deus está comigo, então vamos fazer o que a gente quiser, porque estamos na graça do Senhor, e aí acaba permitindo coisas a entrarem na sua casa ou no seu coração, e que na verdade isso pode ser um grande mal. O sucesso não nos dá o direito de transgredir, e nem nos exime das responsabilidades pelos erros. Mas em segundo lugar, ou uma segunda armadilha que o sucesso pode trazer, é o de achar que a conquista é o fim das batalhas. Nós estamos chegando ao final de 2021, e como também dizia o pastor Josué, talvez boa parte de nós está chegando no final do ano, no cume da montanha. Mas é importante lembrar que o cume é apenas metade do caminho. Sabe que a maior parte dos acidentes de quem viaja ocorre quando estão perto de casa, porque acham que já chegaram, mas ainda tem um trajeto a percorrer. Então mantenha-se alerta. Até aqui o Senhor nos ajudou, mas Ele tem prometido que continuará nos ajudando e vamos nos manter em alerta. Se você leu livros sobre escalada, sobre alpinismo, ou assistiu algum documentário ou algum filme, talvez tenha ouvido essa expressão, muito comum entre os alpinistas. Eles dizem, o cume é apenas metade do caminho. Porque ainda tem a volta. Ainda tem a descida. E a maioria das mortes dos alpinistas ocorre quando descem. Porque empregam tanta força para subir e não tem força para descer. Se você quiser entender melhor e goste de filme, assista um filme chamado Everest, e ensina muito a respeito disso. E pensando sobre Gideão, ele foi escolhido por Deus para uma batalha contra os midianitas, mas após
o livramento, ele deveria continuar obedecendo a Deus, ou pelo menos não fazendo aquilo que Deus não mandou. Porque fé é fazer aquilo que Deus manda, mas também é não fazer aquilo que Deus não manda fazer. E sim, ele fez aquilo que Deus mandou, mas fez coisas que Deus não mandou. E isso foi um grande tropeço para ele. Quando o povo chegou com uma oferta ou uma sugestão até aparentemente tentadora e agradável, ele, não vou aceitar ser rei diante de vocês ou sobre vocês, nem os meus filhos, que Deus seja o rei sobre vós. Mas ele não parou por aí, porque ele rejeitou ser rei, mas não rejeitou as riquezas de um rei. Ele não rejeitou aquelas honrarias de um rei. E se aquela coleta dos despojos fossem apenas usadas para sua recompensa pelo trabalho e liderança, talvez o dano fosse menor. Porém, ele não parou aí. Com aqueles despojos, ele confeccionou um éfode. Isso foi um grande tropeço para ele e para Israel. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado com as sugestões e concessões que vêm com aparências inocentes. A postura de fé é mais importante do que achar uma solução criativa para problemas antigos. A postura da fé é mais importante do que trazer novas soluções para problemas antigos. A criatividade é algo bom, desde que não transgrida a palavra do Senhor. Porque talvez a Gideão quis trazer uma novidade para ajudar o povo, mas aquilo se tornou um tropeço. Se ele tivesse apenas continuado e não pensasse em trazer alguma novidade, mas aquilo acabou se tornando um grande problema. Então devemos tomar cuidado, porque o cume é só metade do caminho. Então a gente precisa continuar sempre na dependência do Senhor, confiando no Senhor e sempre andando naquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós chegamos até aqui e vamos continuar e continuemos lutando, avançando, celebrando, mas sempre na dependência de Deus. Lembrando que tudo que conquistamos veio pela graça do Senhor, e não pela nossa força, veio pela bondade do Senhor. Mas que não percamos de vista que toda a glória, toda a majestade, toda a honra, todo o louvor pertence ao Senhor. E que Ele nos dê sabedoria para discernirmos e tomarmos cuidado, para que aquilo que deveria ser bem para nós não se transforme numa maldição. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça e nos ajude a mantermos a nossa confiança e dependência no Senhor e somente no Senhor. Que Deus nos abençoe.